Opa! Você está conferindo apenas um corte aqui na Arquibancada Tricolor. Se você quer conferir tudinho o conteúdo, só clicar aqui. E agora, sobre esse próximo ano também, que a gente estava falando da base, Cotia, essas ideias aí do São Paulo, vai ter um custo reduzido, claro, de futebol, não é também como se o São Paulo fosse parar de contratar, parar de ir no mercado, mas vai ter um investimento reduzido. E o Júlio Casares, ele está fazendo bastante aposta durante as suas entrevistas em Cotia, falando que Cotia pode ser esse pilar salvador do São Paulo, vai contratar, né, já foi... Cara, a gente tem já 2 novos scouts de base, quer contratar, exportar talentos aí de outros times. Ser mais agressivo na base. Exatamente. Eu tive na Copinha esse ano também lá em Araraquara. A safra, de fato, não era muito organizada. O Menta fez um time totalmente mesclado com o 20, 17 e tal. Caras que nunca tinham entrado em campo Virou uma juntos, bagunça, então né? virou uma bagunça, virou uma salada. O Alan Barcelos, pra mim, é um puta profissional. Esse é um cara que deu uma nova cara pra Cotia. 27 jogos aí, quase 100 gols marcados. Então, tem uma diferença grande. Mas, assim, dá pra gente apostar na base efetivamente para um ano complicado, porque muito me assusta também. Claro que eu acho que tem que dar chance e tal. Acho que a gente posterga muitas vezes, né, grandes talentos. Por exemplo, o Rian. Acho que é um cara que ele poderia estar já jogando, tendo minutagem e tudo mais. Porque eu acho que, assim, cara, você tá deixando claro pro seu torcedor de que a base vai ser a salvação. Tá deixando claro que você não tem tanta alternativa. Se o Rian não jogar o Paulistão pra mim, cara... Não, eu acho que ele tem que começar a participar mesmo no Paulista. Exato, mas a ideia é essa, né? De jogar então, a Copinha ainda... Assim, ainda inicialmente. Assim, pelo que eu vi do Rian, apesar dele realmente cheirar gol, é impressionante. Ele tem uma facilidade para fazer gol incrível. Mas ele ainda é fisicamente muito franzino, né? Então, eu tenho medo de jogar o cara na arena e ele ainda não conseguir corresponder. E centroavante é broca. Centroavante... Tem que trombar com os então, a minha dúvida maior em relação ao Rian é essa mesmo, se ele aguenta o tranco. Eu acho que, assim, para brasileiro agora... Eu acho que ainda é muito cedo, o Rian e tal. Mas historicamente, São Paulo não demora mesmo assim para trabalhar. Por exemplo, se você compara com o Santos. O Santos muitas vezes é no desespero mesmo, por necessidade, né? Na verdade, você usa base embaciada, historicamente no Brasil, quando você tá ferrado de grana, né? Sim. Né? Não existe um super planejamento. É que a base do Palmeiras é muito boa. Sim. Então, mesmo que o Abel, de vez em quando, apresente uma certa resistência a lançar os meninos, a utilizar mais os meninos, ele coloca porque os caras são bons pra caramba mesmo. Sim. Pô, olha, Endrick e Estevão, tá ruim? Pô. 2 caras que podem ser titulares, podem ser titulares do Brasil na Copa do Mundo. Exato. São 2 cruzeiros, né? Se for ver, são 2 cruzeiros, né? Então é o trocadilho, né? É verdade. Valem 2 clubes, né? Os 2 jogadores, é absurdo. E o Estevão veio do Cruzeiro. Exato, isso que é pior. Como foi o caso do Vitor Roque, né? Que sai do Cruzeiro, vai pro Atlético e putz... E como a gestão ruim, ela ferra um clube por anos, né? Sim. Porque da mesma forma o Palmeiras, como a gente elogiou nesse sentido, de investir na base, os frutos estão vindo agora. O Palmeiras não figurava, nunca a gente brincava, né? Não tem copinha, não tem mundial. Você lembra do chocolate? Eram as promessas. Tinha os nomes lá. Mas assim, vem o Gabriel Jesus... Vem o Endrick. Gabriel Jesus foi o primeiro. Então, o primeiro grande primeira safra, né? E isso que dá medo pra gente como torcedor, porque no profissional a gente tá vendo uma estagnação do time do São Paulo, como entidade, como clube. Na base, que a gente era sempre à frente dos outros, a gente já tá vendo isso também. Sabe qual que eu acho o tipo de contratação ideal? Tipo Bobadilha. Perfeito. Hã? Teve mais gente que veio. Marcos Antônio, talvez? Marcos Antônio, talvez. O Marcos já é um pouquinho mais né, tem uma idade mais avançada e não era muito bem um cara tão escondido no mercado como era o Bobadilha. Futebol hoje em dia é saúde, cara. É vigor. A gente tá vendo o Felipe Coutinho, que em 2018 era o segundo melhor jogador do Brasil na Copa, hoje não consegue jogar. O cara não ganhou um jogo pelo Vasco desde que voltou. Cara, é vigor. Não adianta ficar enchendo o time de jogador acima de 30 anos. Você vai ter aquilo que eu falei agora há pouquinho. Em momentos especiais de absoluto foco, concentração, você vai conseguir fazer um jogo bom. Mas você não vai ter continuidade. Não vai ter. Fisicamente é impossível. Então, acho que assim, o mercado sul-americano, com moderação e assim, de uma forma muito assertiva, cirúrgica, acho que pode ser explorado. Exato. E assim, cara, trazer jogador
consagrado acima de 30 anos, eu repensaria muito, cara. Mais rato, menos Rames, né? A gente brincava assim, porque acho que esse modelo é interessante. O Alan Franco. O Alan também acho que é um grande modelo. O próprio Rato, o cara veio por 5 milhões e foi protagonista muito mais que o Rames e que acho que a imensa maioria desse elenco que veio. O Júlio contratou 45 jogadores zagueiro. já. Exatamente. Sim, cara, bom zagueiro também. Deixou uma ótima impressão. Cara, o Sabino propriamente, pode ser um tiro no escuro. Gente, o Sabino, gente. Mas é um acerto. É acertos, cara. Esse última cara janela- vai jogar no São Paulo. Já te lembra Baresi? Qual deles? Sérgio Baresi? Mas essa última janela do São Paulo, pra mim, da gestão Casares, foi a melhor, né? Porque a gente teve umas bizarrices aí. Orejuela. Anderson, a gente teve Colorado, a gente teve uns caras assim que, pô, chegaram pra não jogar praticamente. O William, que veio do Toluca, meia de 30 O e William tantos Loucão anos. lá. William Trator, como a gente apelidou. Então, assim, cara, faz uma diferença de fato em cima disso, né? Em cima desse Moneyball, que é o termo do momento agora pra falar do mercado do São Paulo pro ano que vem. Eu acho que tem que ser esse perfil, né, Pirral? De assim, usar a base, mas também buscar jogadores, porque, de novo, eu sempre faço essa crítica, né? O próprio Palmeiras achou entre aspas, né? Que tava escondido, mas vinha, e aí, cara, Piquerez depois, né? Num mercado alternativo, entre aspas, que era o mercado uruguaio. Hoje os caras valem 3 dígitos aí de milhões, com facilidade, grandes jogadores aí, um no Flamengo agora, o Piquerez segue no Palmeiras, e o São Paulo, com todo respeito, demorou 9 meses, então, assim, uma gestação pra parir Jamal Lewis, que era o quarto reserva do Newcastle. Que ainda nem sabemos qual é que é, né? Maior jogador irlandês que vestiu a camisa do São A Paulo. gente não sabe nem qual que é, Não, então, assim... o São Paulo nas laterais vai ter que correr, né? Cara, nas Muito. duas, pra mim, principalmente, né? E sobre essa renovação de elenco também, né? Puxando um pouco esse gancho, cara, tem nomes aí, por exemplo, que são caras que sempre respeitaram muito o São Paulo, ajudaram muito, mas que pro ano que vem a gente já começa a sentir O Rafinha, que por não exemplo. poderiam. Mas se eu sou São Paulo, eu faço o impossível pro Rafinha permanecer trabalhando no clube. Sim. Mas assim, o impossível, cara. Então, como isso eu até comentei, a gente tem um outro programa aqui que eu comentei que eu acho que o ciclo do Rafinha se encerrou, mas no campo. Sim. Eu acho que ele mesmo também já declarou isso, né? Mas eu acho que ele seria um cara bom pra trabalhar. Também. Né? Não tem a Ele menor tem dúvida. um perfil ali que o pessoal respeita, não só pela carreira, né? Mas ele é um cara que ele mostra. A gente fica a pé da vida com algumas coisas, que nem o Luciano, né? Quando dá algum chilique, toma um cartão desnecessário, mas é uma forma também de ver que o cara tá se importando com o clube, né? Que a gente, durante muito tempo, ficou brigando aqui que faltava sangue na veia, Sim, né? é verdade. Que o São Paulo não tinha nenhum jogador assim, né? É. São Paulo hoje tem 2 e a gente às vezes reclama. O Luciano às vezes enche o saco mesmo, mas meu, pra quem não tem ninguém que buzine no ouvido do juiz, acaba sendo necessário. Eu tentaria mais um ano de Luiz Gustavo. Eu não sei Você vocês. ainda tentaria, Meu, esse cara é tão sério, meu, tão profissional, o cara tão... Que acho que ele falhou quando ele não poderia, né? Ele fez jogos ruins quando ele não poderia. Então, mas eu talvez. acho que falha foi a do gol do Botafogo. Acho que os 2 jogos cara- ele foi mal, de fato, né? Contra o Botafogo na ida também, ele deu ali umas derrapadas, ali não- depois também. Mas ele nem sei a se- gente, ele, acho que nem ele esperava que ele fosse jogar tantos jogos. Tanto, né? Ninguém esperava. né? Caiu no Porque colo dele com acabou, com tipo, as lesões. Não, resolve aí. assim, ele vai com o Pablo Maia voltando, o Pablo Maia não vai. A ideia era negociar o Pablo Maia esse ano, mas claro que com a lesão ele não vai. O cara voltou a jogar, não vai ser vendido. Exato. O Pablo Maia, esperamos que volte bem. E aí tem pelo menos um cara para revezar. A gente não sabe ainda como é que se o Longo vai ser confiável a ponto também de repente ser aproveitado. Eu acho que assim, de reformulação, o que mais, cara? Não tem Eu muito o que pensaria inventar muito mais em muito, fechar não. ciclo do Nestor, cara. Pra mim ele é um cara que assim, Eu acho que foi esse, muito importante, se for sensacional. pra vender, vai ser ele. Mas assim, vendo uma oferta, cara, pra mim assim, você não pode mais Eu acho que o pensar em Moreira ter não mais joga um mais no ano. São Paulo. Acho que o Moreira Então, também. putz, eu acho que não joga mais. Cara, o próprio Moreira também, né? Não sei se é também de nível de informação pra você. É, Até o Éder tem. Traschini falou daquele episódio do jogo que ele Cruzeiro. caiu ali e tal, depois não Pra mim teve seria nada. uma enorme surpresa se o Moreira voltasse a jogar pelo São Paulo. Eu Também acho ele acho. promissor, mas ele machuca Mas muito, né? Eu já o defendi pra caramba, mas é que realmente ele não é que ele não conseguiu sequência, ele não conseguiu fazer 2 jogos. É, É difícil. foda. Perde É confiança difícil. totalmente no cara pra você Não ter dá uma pra- sequência. E aí, cara, pra esse lateral direito também, Rafinha, que acho que vai ser um fim de ciclo. Moreira, que não dá pra confiar fisicamente, vai acho precisar que do não lateral joga direito. mais. O Igor também tem oscilações financeiras e volta o Rai Ramos, né? Então, assim. Igor Felisberto? O Igor Vinícius. Ah, né, o Igor que Vinícius, joga, e tem sim. o Felisberto, que pra mim poderia ter mais chance. Mas assim,
Acho que a gente tem 3 que hoje na prática podem ser nenhum, 4 com o Rai Ramos, né? Orejuela tá treinando no CT, hein? Cuidado. Tem Orejuela. Eu nem Mas, sério, pro ano que vem é Igor e pensar em mais um cara. Tem que ter mais um. Acho E que preparar os dois Igors, acho que daria pra você pensar no Felisberto e no Igor Vinícius. O Felisberto, inclusive, cara, não Mas ter o jogado o Felisberto ainda Paulistão. é muito cru, não é não? Ele tá muito bem na jovem. seleção de base agora, mas acho que ele não ter entrado naquele Paulistão, pra mim é uma loucura. Colocar o Bobadilha improvisado. Pô, não tem nada a perder. Contra o moleque. Santos. Foi Mas, o jogo porra, contra o Santos e o outro jogo também, que ele não entrou, Ele é cara. muito Ele tinha verde 16 ainda, nessa cara. época, né? Não sei. O Richelli fala muito bem na lateral esquerda, né? Mas ele também teve Riquelme, desculpa. Riquelme. Teve lesão de cruzado, né? Sim. E tá voltando agora, mas falavam super bem, era jogador de seleção de base e tal. Sim. Porque assim, vou falar pra vocês que eu não acredito que o Patrick vai jogar no São Paulo também mais não. Nem eu. Eu acho que também. Acho que Moreira e Patrick acabou. Para o São Paulo, lógico. Os caras podem ter uma carreira maravilhosa aí pela Exato, frente. todos pra isso, mas Tem, é tem, foda. tem os promissores de base para serem preparados, né? O Henrique Carmo, que tá nesse trâmite de renovação. Né? O William Gomes, eu acho que é um assim, cara que e vai o caso do crescer. Henrique, aí eu concordo com a diretoria, cara. Só tem que Total. colocar pra jogar quando renovar. Não, total. Isso... E acho que tem o compasso de espera, porque ele faz 18 anos dia 8 de novembro. Talvez eles estão esperando ele fazer, né? Então tá em stand-by com o Wagner Ribeiro, que é um cara complicado também, acho que você conhece muito bem. Então é um cara complicado, mas deixa o cara de stand-by, porque aí consegue fazer um contrato mais extenso, de repente, quando ele fizer 18. Eu tô vendo dessa forma, pelo menos. Eu vi no 17 e me impressionou muito bem, assim. Sim, muito acho que bom. ele tem um cara super habilidoso. Acho que até ele tem mais refinamento do que o William Gomes. Total. O William parece ser um cara mais... mais Driblador, né? Não, mais vertical, assim. Sim. O William tem mais gol e tal, mas o Henrique é ótimo jogador, cara. É, verdade. Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova pra você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.